Eu ouvi uma fala do professor Edgar Morin há pouco tempo, que é um dos pesquisadores que mais trabalham sobre tecnologias na escola, né? E ali o professor colocava alguns problemas que algumas iniciativas governamentais têm enfrentado quando compram equipamentos e os professores não usam, né? Uma questão importante é esse movimento de um computador por aluno na escola, né? Tinha até o ano passado, até já essa licitação já aconteceu em nível federal, de licitar um computador, um pequeno netbook, né, do tamanho aí de um caderninho pequeno, leve, né, elementar, assim, não tem nada, grandes, né, capacidades de memória e tal, mas ele está em wireless, ele tem muita coisa e ele cabe realmente muito conteúdo e muito conhecimento, né. Esse movimento de um computador por aluno foi um movimento internacional, né, e que chegou aqui no Brasil em função de fóruns, né, pela ONU, promovidas pela ONU, e que o Brasil se comprometeu, né, a desenvolver determinados tipos de experiência. Uma experiência muito interessante foi no governo da Prefeitura do Rio Grande do Sul, em que as crianças ganharam pequenos laptops e foi um evento na escola, né? Foi um evento fantástico, foi realmente uma revolução. Então, todas as crianças ganharam esse computadorzinho, né, pequeno, e elas podiam não só usar em sala de aula, como podiam levar para casa. Então, portanto, houve um envolvimento, né, não só do espaço escolar, mas também com a família. E a primeira coisa que aconteceu quando as crianças receberam, foi filmado, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul a reação das crianças, a reação dos professores, do professor, da professora, antes e depois do recebimento desse computador. Antes era uma professora que chegava, né, passava um monte de conta no quadro, né, explicava a sua aula, né, chamava a atenção do fulano, do cicrano, um prestava atenção, outro não prestava, um conversava, outro ria, outro gritava, um levantava, enfim. Aquela situação de aprendizagem que nós estamos absolutamente acostumados a ver. Quando a criança recebeu o notebook, as crianças estavam em grupo, muitos em roda, a professora em desespero. E o que mais me chamou a atenção é que uma criança, a professora disse, gente, eu não sei o que fazer com isso. E a criança disse, calma, professora, eu vou te ajudar. Então, nós vamos aqui no primeiro slide discutir sobre os problemas que às vezes que a tecnologia gera numa escola. Não é o problema da máquina em si. O problema não é o software, não é a máquina. O problema é quem está atrás dela. Então, vamos discutir aqui no primeiro slide o seguinte. Alguns dos problemas enfrentados foi quando o professor e quando entra essas tecnologias na escola, é a falta de proficiência que a maioria dos professores manifesta no uso das tecnologias, mormente as computacionais. Inúmeras vezes eu ouvi professores, colegas da minha idade, assim, ou mais novos até, né, dizendo, eu tenho medo de apagar aquilo que está lá no computador, aquilo que está lá dentro, porque entende aquela caixa como uma caixa preta, né, de avião. Então, esse medo, né, esta resistência, esta falta de persistência tem sido o grande rival, né, da introdução em algumas escolas dessas novas tecnologias, né? O professor não se propôs com firmeza a pegar esse material e a destrinchá-lo como um livro deve ser destrinchado. Então, esse é um problema fundamental. O outro problema a maioria dos professores considera que os dois principais obstáculos no uso de tecnologias nas práticas pedagógicas são a falta de recursos e a falta de formação. Concordo, né? Não adianta você encher as escolas de televisão, com pendrive, com DVD, com vídeo, se eu não sei como preparar essas aulas em casa, ou se eu não tenho até equipamentos em casa para preparar, né?
No entanto, gente, eu tenho visto que alguns professores não querem. É inacreditável a quantidade de equipamentos que estão parados nas escolas. Ou então, aquelas direções de escola, aqueles coordenadores que têm medo de que aquilo se estrague, porque para aparecer um novo vai ser, né, impossível, né? Então, eu tenho visto assim, todos os tipos de problemas, tanto a falta do equipamento, isso é fato, quanto o equipamento não sendo usado. Então, este me parece um problema grave que tem que ser enfrentado. Por outro lado, se o professor não mudar, né, a sua concepção, eu vou contar um pouquinho da história que o Edgar Morin, ele contou, né? No início do século XX, quando o Ford lá nos Estados Unidos começou a organizar a fábrica de carros, né? E os carros foram sendo construídos em série, os cocheiros das grandes cidades começaram a se rebelar. Mas vamos perder emprego, mas nós vamos ter, vai ser uma loucura, como é que vai ficar os cavalos, para onde que a gente vai, esses carros, é perigoso e tal, né? Então, veja, esta transformação, né, até se chegar no carro que nós temos hoje, é uma coisa que se deu aí em 100 anos quase. E realmente essa resistência aconteceu. Agora, não adianta, né, eu ter a cabeça do velho cocheiro, né, que queria ainda naquela dificuldade de trocar, em vez de trocar pneus, trocar lá as ferraduras, né, do seu cavalo, né, e não ter essa concepção do que esta ferramenta, a nova ferramenta, pode causar. Porque ela pode causar coisas para facilitar, como pode ser um desastre. A tecnologia, a segunda razão, né, para os problemas, prende-se com o fato de que essa integração inovadora das tecnologias exige um esforço de reflexão e de modificação de concepções e prática de ensino, que na grande parte dos professores não está disponível para fazer. Quando um aluno começa a aprender com um editor de texto, essa alfabetização fica diferenciada quando ele começa a aprender no caderno. Isso é uma coisa óbvia. Isso não quer dizer que eu vou jogar o caderno, o lápis e a caneta fora. O quadro de giz, eles ainda continuam fundamentais. Mas eu tenho que considerar que quando o aluno começa a aprender, por exemplo, a desenhar, a fazer as suas garatujas no computador, a forma de pensamento e de organização do seu pensamento vai ser diferente da nossa forma quando a gente começou com lápis de giz. Então, eu tenho que modificar a minha compreensão de como é que o aluno aprende e de novas estratégias de aprendizagem. Se eu não tiver essa compreensão, não adianta essa ferramenta, né? Então, eu tenho que verificar essas diferenças, novas diferenças de aprendizagem entre nós imigrantes e os nativos. Necessidades de professores quando usam as TICs com os alunos, como novos formalismos para tratar e representar a informação, apoiar os alunos a construírem conhecimento significativo, desenvolver projetos integrando criativamente as novas tecnologias educacionais no currículo. Os livros vão acabar? Os livros não vão acabar. Os livros não vão acabar. No entanto, com o advento da tecnologia web, www, internet e tudo mais, a possibilidade de desenvolver novos blogs, novos fóruns de debates, né, páginas da internet, ela é fundamental para novos tipos de aprendizagem. Se eu não utilizar, né, se eu não verificar que essa aprendizagem via computador, via rede, ela é diferente daquilo que eu aprendi há 20, 30 anos atrás, não adianta, né, a melhor TV, não adianta o melhor computador, né, melhor netbook, que realmente essa mudança não vai acontecer. Eu espero que essas nossas conversas aqui tenham sido proveitosas e nos vemos a próxima vez. Muito obrigada.